Boa tarde, amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa rádio maravilhosa, a Super 98 FM. E hoje nós vamos falar de uma coisa que tem incomodado muito as pessoas, principalmente os adolescentes, né? Mas de um modo geral, as pessoas se incomodam muito e vão muito no consultório por conta disso. Nós falamos hoje sobre cicatrizes. E dentre essas cicatrizes, né, as que mais chamam a atenção são os queloides e também as cicatrizes hipertróficas. Eu vou esclarecer. O que vem a ser o queloide? É uma proliferação fibrosa pós-traumática. Então o queloide ele não aparece espontaneamente, às vezes você encontra alguém falando isso. E acomete ambos os sexos, masculino e feminino. O queloide ele surge após um trauma. Então, nós queremos chamar a atenção disso porque queimadura, acne, às vezes o indivíduo tem uma espinha e aí vai mexer na espinha e aquela espinha se transforma numa cicatriz queloidiana. O que mais pode provocar o queloide? A excisão cirúrgica também pode levar ao queloide. Vacina, aquela vacina que era dada no século passado, a BCG, que continua sendo dada, só que de uma forma diferente. Antigamente eram as pistolas. Aquilo ali provocava muita cicatriz hipertrófica e às vezes até queloide nos pacientes. Então, falando sobre queloide e cicatriz hipertrófica, qual seria a diferença? A cicatriz hipertrófica, ela se restringe apenas, né, aonde foi feita a cicatriz. Ela é limitada, ela não ultrapassa, ela não transborda, ela não transgride a margem da cicatriz. Quando transgride essa margem, quando ultrapassa, transborda, né, nós chamamos de queloide. E isso acaba sendo uma patologia, né, muito grave e desconhecida. Por quê? Nós não sabemos a causa do queloide. Existem alguns estudos mostrando, né, que, né, por algum mecanismo, principalmente em pacientes melanodérmicos, ou seja, aqueles pacientes de cor escura, os negros e os mestiços e também os asiáticos, eles têm maior tendência a apresentar os queloides. Muito bem, doutor. E vamos agora na questão tratamento, cura, como é que é feito o tratamento dele? Detectou, tem um processo de tratamento, como é que é a questão? Primeiramente, o diagnóstico ele é clínico. E às vezes é muito difícil você conseguir separar, né? Embora eu tenha falado a diferença, é muito difícil você conseguir distinguir, diferenciar a cicatriz hipertrófica do queloide. E às vezes o indivíduo pode ter na mesma cicatriz uma parte hipertrófica e a outra parte queloidiana. Então ele pode ter as duas coisas na mesma cicatriz. Queremos chamar a atenção, além daqueles motivos aos quais mencionamos agora, como acne, queimaduras, excisão cirúrgica, principalmente o uso de piercings. Os piercings que são colocados hoje, principalmente em orelhas, né? No nariz, eles podem provocar não só a cicatriz hipertrófica, mas principalmente o queloide. Onde é mais comum nós encontrarmos o queloide? Pavilhão auricular, nas orelhas, na superfície superior do tronco, geralmente acima do umbigo, ou no umbigo através do piercing, e nas extremidades. Onde é difícil você encontrar queloide? Região palmo-plantar. Você não vai ter queloide na palma nem na planta dos pés. E geralmente também na genitália também, né? No órgão sexual, você não vai apresentar queloide. Então chamar a atenção, principalmente dos adolescentes que colocam piercing, brincos, né? E aí acabam causando essa cicatriz anômala, esse excesso de produção de colágeno. Como é que funciona isso, Anaí? Na verdade, você tem uma superprodução do colágeno, que é produzido pelo fibroblasto. Lá naquela camada do sanduíche, eu falei que a parte de cima do pão é a epiderme. No meio você tem o recheio, onde você tem células chamadas de fibroblastos, que é a derme. É um tecido conjuntivo. E o pão de baixo é o tecido gorduroso, é o subcutâneo. O problema está onde? No recheio. Esses fibroblastos, através do trauma, eles passam a se hiperproliferar e produzir muito colágeno. E aí vai dar aquela sensação inestética, né? Aquela cicatriz feia. Porque, na verdade, quando o indivíduo tem um trauma, ele não regenera, ele cicatriza. E a depender da melanodermia do indivíduo, essa cicatriz ela pode ser muito aquém daquilo do esperado. Ela pode ser hipertrofiada ou queloidiana. E aí acaba levando o quê? A um fator psicossocial importante. Os pacientes perdem a sua autoestima, principalmente se esse queloide for numa área exposta. E eu recebi recentemente uma paciente que ela tem um bem grande no pavilhão auricular, que já foi mexido e remexido por alguns colegas, retiraram o queloide achando que não fosse voltar,
e quando volta, volta pior. Então muito cuidado com quem tem queloide. Cuidado, não façam cirurgias. Porque se essa cirurgia for feita isoladamente, esse queloide ele tem 38 a 100% de chance de retornar. E os indivíduos vão ter uma cicatriz muito pior do que a inicial. Então, queloide tem que saber mexer. E o que a gente faz para tratar esses queloides? A gente usa uma combinação de tratamentos. Usa-se muito a radioterapia, aquela mesma radioterapia que a gente faz para câncer. É a beta-terapia. Aí você tem que associar com infiltração, né? Que a gente usa uma substância que pode ser geralmente um corticoide, que é um imunossupressor, ou imunomoduladores. E aí nós temos alguns que nós podemos fazer também. E também o laser, o NIAG. Foi muito usado o laser, mas infelizmente tem apresentado resultados desapontadores o laser. Porque o que vai acontecer com o laser? Ele vai diminuir a vascularização da lesão. E com isso a tendência é que essa lesão diminuísse. Mas infelizmente o laser não teve bons resultados. E nós temos também uma coisa que nós fazemos no consultório, que é a crioterapia. Nós usamos um nitrogênio líquido. Ele vai numa pistola a menos 160 graus centígrados. Então nós congelamos a lesão. Isso aumenta o edema da lesão e aí vamos lá e vamos associar essa crioterapia com uma infiltração. Nós utilizamos uma medicação associada a esse congelamento. E os pacientes têm apresentado boas respostas no consultório. Então, muito cuidado com esses tratamentos empíricos divulgados na internet, né? Vinagre de maçã para queloide não funciona, né? Pomadas, alguns divulgando pomadas de neomicina, bacitracina. Nós não usamos sulfato de neomicina, nem bacitracina, nem mais para feridas na pele, porque tem apresentado muitas alergias, principalmente em crianças. Então, muito cuidado com essas pomadas aí, milagrosas, que são oferecidas na internet e que nada mais são do que mito, né, no tratamento do queloide. Doutor, essas doenças, essas manchas que o senhor falou, ela deixa o cara com a autoestima, a mulher também, doutor? Leva isso. Na verdade, são cicatrizes, né? Uhum. As manchas a gente falou na vez passada e é bom salientar que algumas pessoas têm perguntado. Vitiligo acomete ambos os sexos igualmente, né? Que nós falamos na semana passada. Em relação ao queloide também, pode acometer ambos os sexos. Lembrar o seguinte, do tratamento, nós temos também a compressão, que é um tratamento muito antigo, né? Nós usamos a compressão da lesão. Fazemos a retirada e utilizamos, né, materiais para fazer a compressão da lesão. Outra coisa que nós podemos usar são placas de silicone sob oclusão, ou então o corticoide sob oclusão. Temos bons resultados também com esse tipo de tratamento. Agora, como eu falei, sempre tratamentos combinados, nunca um tratamento isoladamente. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que nós encontramos principalmente no mercado, nas farmácias de um modo geral, e já vem sendo difundido durante algum tempo, são essas pomadas, principalmente gel, que são divulgados, né? Não vou mencionar aqui os nomes, na mídia de um modo geral e alguns laboratórios, né? Como promissores no tratamento do queloide e cicatriz hipertrófica. Realmente, na minha experiência de mais de 10 anos de consultório, né? E quando eu chego nos congressos, eu brinco com os representantes porque eles não funcionam e vendem muito. Principalmente pacientes pós-cesariada, né? Que faz qualquer tipo de cirurgia estética, cirurgia plástica, né? Elas utilizam esses tratamentos com esses tópicos que não funcionam. E é bom lembrar que a cicatriz, o queloide e a cicatriz hipertrófica é a pedra no sapato do cirurgião plástico, né? Eu tenho encontrado alguns colegas, mas rapaz, eu operei a paciente fiz uma cirurgia e aí o problema das cicatrizes, vou mandar para você. Eu falei, você faz o negócio, agora quer mandar para mim, depois que você já fez a cirurgia? A gente tem que investigar esse paciente, ver a anamnese, a história do paciente. Se é um paciente melanodérmico, se é um paciente mestiço, se é um paciente asiático, né? Ele tem grandes chances de que no pós-operatório, no pós-cirúrgico, ele faça cicatrizes. Às vezes as cicatrizes não aparecem rapidamente, né? Aquela cicatriz queloidiana, ela demora alguns meses para aparecer. Então, muito cuidado com isso, porque realmente, principalmente nos queimados, você tem cicatrizes hipertróficas e queloidianas que são de difíceis tratamentos. Então, muito cuidado com isso na hora que você for fazer qualquer tipo de procedimento, seja ele piercing, brinco, tatuagem, qualquer coisa desse tipo. Né? E tomar cuidado com os traumas, né? Ferimentos, porque eles podem se transformar em dores de cabeça, né? Cicatrizes inestéticas que vai deixar o paciente numa situação psicossocial, né, complicada. Doutor, seu endereço mais uma vez, cita o endereço aí. Nós estamos na Multimed e nós fazemos o procedimento também, não só da crioterapia, como também infiltração
né, nesses pacientes que apresentam essas cicatrizes anômalas, né? Então, Multimed, 3º andar, Paulino Mendes. O telefone é o 3166-5018, 3166-5018.